Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é impactos e consequências do uso das fontes de energia na produção industrial e de inovação. Então, acompanhe comigo acerca desse assunto. Olha só, as fontes de energia são muito importantes para o desenvolvimento da humanidade. Quando eu disse que é importante, porque tudo gira em torno de fontes de energia, desde tempos primórdios. São elas as matérias-primas que movem automóveis, indústrias, lâmpadas e a fabricação de uma infinidade de produtos que existem no mundo inteiro. Não há como negar a relevância de descobertas e novas tecnologias nessa área, principalmente devido ao aumento populacional, mas ultimamente a maior preocupação é com os impactos ambientais causados pelas fontes de energia. Então, o que a gente quer tratar nessa aula é que, apesar do mundo necessitar de várias fontes de energia, é importante lembrar que, junto disso, traz sempre a preocupação quais são os danos que trazem o uso dessas fontes de energia. Inclusive, nessa aula, a gente pretende mostrar que mesmo aquelas que se mostram as mais limpas, a fonte de energia mais limpa, elas também têm lá suas consequências quanto ao uso delas ou até mesmo a construção ou execução desses projetos que estão ligados a essas fontes de energia. Então, é isso que vamos ver agora. Olha só, vamos começar então pela energia eólica. Cada vez mais turbinas eólicas são instaladas em todo o mundo. De acordo com o Global Wind Energy Code, havia mais de 360 mil megawatts de capacidade instalada em todo o mundo no final de 2014. Em 2017, esse número subiu para mais de 530 mil megawatts, um aumento de 47%. Aí olha o detalhe, China, Estados Unidos e a Alemanha são os maiores produtores de energia eólica do mundo. Agora vamos ver os detalhes a respeito dos impactos positivos e as consequências para o uso desse tipo de energia eólica. Podemos então citar, ponto positivo, tecnologia inesgotável, né? Não emite gases poluentes, como acontece com as termoelétricas. Já foi até usado no estado do Acre, boa parte da Amazônia, do Brasil, que para você gerar essa energia você precisa queimar combustível fóssil, diesel no caso. Os parques eólicos podem ser utilizados para outros meios, como agricultura e criação de gado e, além do mais, tem um baixo custo. Agora, não tem só esse lado bonito da história, tem as consequências também, olha só. Dependência de um fenômeno da natureza para funcionar, que é o quê? São os ventos. Se o lugar, a localização dele for favorável para poder ter uma rotação maior dessas palhetas, lógico que você consegue gerar mais energia. O impacto sonoro, isso a gente nunca imaginou por esse lado, né? Até porque quando a gente passa na estrada onde existem essas hélices gigantes, você vai perceber que elas estão distantes da gente. Não estão ao lado das residências, né? Mas olha só, o ruído dela equivale a 43 decibéis, tornando necessário que as habitações mais próximas estejam no mínimo a 200 metros de distância. E, por último, pode afetar o comportamento habitual de migração das aves, né? Fora, e não está citado aí, em alguns casos existe até uma certa mortandade de animais quando estão fazendo a sua migração, né? Talvez por isso que diz aí que pode afetar o comportamento habitual de migração de aves. Vamos então para outra forma, energia hidrelétrica. Os humanos têm aproveitado essa fonte de energia há séculos. Desde a Grécia Antiga, fazendeiros usavam roda de água para moer trigo. No final do século XIX, a energia hidrelétrica tornou-se uma fonte de geração de eletricidade. A energia hidrelétrica fornece quase, olha o detalhe, hein, gente, 1/5 da eletricidade do mundo. China, Brasil, Canadá, Estados Unidos e Rússia são os 5 maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo. Deixa eu repetir porque faz orgulho de saber quem também está no meio. Ó. China,
Brasil, Canadá, Estados Unidos e Rússia. Agora os pontos positivos. Ele é um recurso gratuito, né? A água tem eficiência, essas hidrelétricas, e aproximadamente 90% da energia captada é capaz de ser convertida em energia elétrica. Suas usinas não produzem poluição. Agora, vamos para o lado que traz suas consequências. A construção de uma represa pode destruir habitats naturais. E aí as emissões de gases de efeito estufa, devido às árvores que ficaram submersas, né? Isso, principalmente nas mais antigas, que eram feitas sem um planejamento, também acontecia muito isso, né? Você inundava milhões de metros cúbicos, né? Metros quadrados, perdão, de área, e aí trazia esse transtorno. Mas com todo o planejamento ainda acontece isso. Por isso que é afastado às vezes até pessoas que residem na área. Risco de extinção de espécies causado pela alteração do habitat dos animais. E a alteração do fluxo dos rios e outros cursos de água, podendo causar escassez de água. Nesse item aí, a alteração do fluxo dos rios, muitas das causas que a gente pode citar, também quando algumas aldeias indígenas que dependem da migração dos peixes no período, né, que busca então a desova, você vai então ter esse prejuízo, porque os peixes não chegarão mais até essas comunidades indígenas, causando então uma interrupção na cadeia alimentar, pelo menos na parte de peixes para essas comunidades indígenas. Na sequência, energia solar fotovoltaica. Quando fala de fotovoltaica, eu estou me referindo às placas solares, né? A energia solar é captada por células fotovoltaicas presente em painéis solares. Pode ser obtida de forma direta, né, por meio dos coletores fotovoltaicos, ou de forma indireta, pela construção de usinas. Bom, quais os impactos positivos disso? Devido ao custo decrescente, ao elevado apoio público e às baixas emissões de dióxido de carbono, os volumes de energia solar fotovoltaica seguem crescendo. Quando é combinado com soluções de armazenamento de energia e software inteligente, a energia solar torna-se uma fonte de energia confiável e cada vez mais barata. Consequência, a energia solar é intermitente, já que a produção de eletricidade depende da luz solar. Ou seja, intermitente que ela não é uma coisa contínua. Se houver um período longo de chuvas e de falta de insolação, com certeza não vai surtir efeito a sua placa solar. Os custos são altos, mas nos últimos anos o custo dos equipamentos, principalmente com a redução dos impostos para poder entrar essas placas solares, e aí no caso do Brasil, tem de certo modo facilitado a compra disso, principalmente nesses tempos difíceis que a energia elétrica está lá em cima. A energia geotérmica é outra forma que convencional por utilizar vapor de fontes naturais, como geysers, ou através da extração de água das profundezas quentes e de alta pressão da Terra. Tem uma figura aí que depois você pode dar uma verificada legal, mostrando que essa energia é obtida a partir de temperaturas do interior da Terra, principalmente vapor de água, conforme mostra a ilustração. Agora, quais os pontos positivos disso? Tem um impacto ambiental mínimo. Ela tem o grau de eficiência, usinas têm baixo nível de emissão de carbono e baixo custo após o investimento inicial. Por outro lado, há uma consequência que os campos geotérmicos encontrados em poucas áreas ao redor do mundo e o custo inicial é muito alto. Quanto à energia da biomassa, que é um termo ainda muito recente no meio da população, mas é uma energia que, de certo modo, ela também está presente em nosso meio. Ela é capaz de gerar energia a partir de elementos vivos, como animais e plantas. No Brasil, por exemplo, como produzimos o etanol feito a partir da cana-de-açúcar. Então, o bagaço da cana-de-açúcar também gera energia. E a cana, o sumo da cana, você consegue ter o biodiesel. Então, são duas formas iniciais que você tem que dar de aproveitar a biomassa. Então, as vantagens ao usar a biomassa na produção de energia em vez de combustíveis fósseis, a emissão de dióxido de carbono são significativamente reduzidas. A biomassa gerida de forma adequada é neutra em carbono ao longo do tempo.
Desvantagem: o fornecimento de volumes maiores é atualmente difícil de se garantir. A biomassa é atualmente mais cara do que o uso de fonte de energia como carvão, gás ou energia nuclear. E aí nós temos um exemplo de biomassa, né? E aí ressalta novamente, de onde você pode tirar isso? A madeira, cana-de-açúcar, gases provenientes de aterros e esgoto, biogás, óleos vegetais, o biodiesel e açúcar, o etanol e muitos outros. Então, quando ele fala aí proveniente de esgotos, né? Biogás, quantos de nós não temos, às vezes, no fundo de casa, o reservatório ali, onde vai todos os resíduos do banheiro e que tem um cano, né? Ali, se ele for feito a canalização, você consegue, então, um uso de biogás, né? Toda a putrefação dessa parte que vem dos resíduos dos banheiros. Então aí, resíduo madeireiro, resíduos agrícolas e florestais, resíduo de cogeração celulose, que também, né, o resíduo proveniente da madeira, você usa para o biogás, como é que se diz? A biomassa, no caso aí que nós estamos estudando. E a energia de origem fóssil, é importante lembrar que tem o carvão e o petróleo, são fontes de energia ainda muito utilizadas no mundo. Você tem o petróleo, o gás natural, o carvão e a energia nuclear. Quais os pontos positivos? Tem alta eficiência energética. Você comparar um carvão vegetal com um carvão mineral é incomparável. O carvão mineral tem um alto poder energético na sua queima, ao contrário do carvão vegetal, que é bem baixo. Reservatórios fáceis de serem localizados, recursos em abundância, como o petróleo, por exemplo, fácil transporte, fácil extração e processamento e baixo custo. Consequência: liberação de gases, efeito estufa, liberação de gases que provocam chuva ácida e contaminação das águas. Com base nisso, vamos para o nosso exercitando. Preste bem atenção na questão. Considerando as fontes de energia e sua importância estratégica para a economia, a sociedade e o meio ambiente, assinale a afirmação verdadeira. Letra A. Apesar de a energia de fonte solar apresentar inúmeras vantagens no que tange aos custos de produção, tem como consequência ser altamente poluente. Letra B. O petróleo continua a ser a principal fonte de energia do planeta, seguido pelo carvão mineral e pelo gás natural, que são fontes fósseis. Letra C. As usinas eólicas são viáveis em regiões onde a velocidade média dos ventos apresente potencial para gerar energia a partir de aerogeradores, e isso exclui no mundo continentes como Ásia e Europa. E letra D, a composição da matriz mundial de produção de energia elétrica praticamente não mudou no começo do século XX até o início do século XXI. Nada mudou. O que nos leva a crer que não há forma de extração de energia sem grandes impactos ambientais. E aí, você fez a sua escolha? Então, se você pensou e escolheu a alternativa letra B, tá certo! O petróleo continua a ser a principal fonte de energia do planeta, seguido pelo carvão mineral e o gás natural. Mas, lembrando, fazendo uma ressalva, que já tem sido feito muitas outras iniciativas de fonte de energia limpa que serão o futuro, e essas energias sujas sairão do cenário mundial. Com isso, encerramos essa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar esse endereço que está aqui embaixo. Um abraço e até a próxima!